Agora aqui a notícia não para, não tem blá blá blá, não tem conversinha fiada não, meu filho. Lembra o caso do garçom que foi morto a facadas dentro do ambiente de trabalho? Foi numa churrascaria no bairro dos Bancários em junho do ano passado. A vítima foi o Silvanildo Félix. Esse homem aqui na tela. O suspeito de cometer o crime, o Josiel Alexandre, que era inclusive colega de trabalho do Silvanildo. Ele deve passar hoje pela segunda audiência de instrução. Bora chamar aqui o David Martins para trazer as informações dessa segunda audiência e também, Martins, aproveitar para relembrar um pouquinho desse caso covarde aí, né, Martins? É verdade, os dois trabalhavam juntos, João, mas era uma relação de atrito, foi o que testemunhas e outros colegas de trabalho comentaram. E nesse fatídico dia, no dia 27 de junho de 2025, o caso se tornou grave demais, tanto é que acabou em morte. O suspeito, ele fugiu e se apresentou no mês seguinte, a Polícia Civil já havia mandado de prisão, então por isso ele acabou sendo preso à época. A vítima, Silvanildo Félix, ele tinha 30 anos, à época que foi morto, e o preso, o Josiel Alexandre. Esse inquérito já está nas mãos da justiça, né? Não tem mais a participação da polícia. Inclusive já houve a primeira audiência de instrução. Só que o Ministério Público decidiu incluir mais 2 pessoas nessa audiência de instrução, para que essas pessoas também participem. Então, por isso foi marcada uma segunda audiência de instrução que deve acontecer hoje. Vamos ouvir o advogado de defesa da família. Põe no ar. Poderemos ouvir as demais testemunhas para que, posteriormente, por meio do Tribunal do Júri, a sociedade possa fazer justiça contra esse vil assassinato praticado por um réu que assim agiu friamente ao ceifar a vida de um cidadão de bem, deixando uma família desconsolada. Buscamos, portanto, finalizada a instrução, ouvidas as testemunhas, que passemos à fase do Tribunal de Júri para que a sociedade, por meio exatamente do Tribunal do Júri, confirme que o réu praticou friamente esse assassinato, levando à morte um cidadão de bem, cidadão esse chamado por Silvanildo, que deixa uma família órfã daquele que se foi muito cedo. A realização dessa segunda audiência de instrução para o cara acusado de matar o garçom, isso numa churrascaria aqui na capital. David Martins, bora falar mais sobre isso, por favor, Martins. Bom, João, vamos continuar, né, de onde eu parei. Nós ouvimos o advogado da família, que falou da expectativa para essa audiência de instrução que está programada para acontecer hoje. A audiência de instrução referente a um caso que aconteceu em junho do ano passado, dentro de um restaurante na zona sul de João Pessoa. Eram colegas de trabalho que se desentendiam com frequência e no dia 27 de junho, acabou matando o colega de trabalho, fugiu, se apresentou dias depois e agora o processo está na justiça. Essa audiência de instrução é muito importante porque na prática, como é que funciona? A Polícia Civil faz o inquérito policial, conclui a investigação, manda tudo o que foi apurado para o Ministério Público. O Ministério Público oferece à Justiça, que precisa realizar essas audiências para saber se o acusado será encaminhado para júri popular. Então, é para isso que funciona a audiência de instrução. E é esse júri popular que a família da vítima quer que aconteça. Vamos ouvir a irmã do morto. Nós, quanto família, esperamos que Josiel pague pelo crime que ele cometeu. Que Josiel venha a ter um júri popular. Que a justiça analise de fato o que Josiel fez, as marcas que Josiel deixou na família Silvanildo, a dor que Josiel causou em uma filha de apenas 5 anos. Enfim, que a justiça seja feita
e que Josiel venha a júri popular. É isso que queremos, justiça pela vida de Silvanildo. Aí o desabafo e o apelo de uma irmã que representa uma família toda que foi destruída com esse bárbaro assassinato que aconteceu no ambiente de trabalho da vítima Silvanildo Félix, que era muito jovem, tinha apenas 30 anos. Eu volto com você. É um crime cruel, covarde, Martins, cometido por esse colega de trabalho, Josiel. Obrigado, Martins, que já vinha tocando o terror, né, não só contra o Silvanildo, mas também a outros colegas de trabalho naquela churrascaria. Era um cara com o temperamento estourado, um cara que agredia verbalmente, gritava com todo mundo e naquele dia, obrigado, Martins, acabou pegando uma faca peixeira, aquela de churrasqueira, e tudo foi gravado aqui. A gente fala que é suspeito, mas tudo foi gravado. Tudo foi registrado por essas câmeras de segurança ali dentro da churrascaria. Depois de cometer esse ato cruel e covarde, o Josiel deu no pé, fugiu, se escondeu e depois ele foi preso, capturado e agora, inclusive ontem, né, no Cidade Alerta com o Fábio Araújo, a gente acompanhando, estava assistindo ontem, não só a irmã, mas como a viúva falou também, ela precisa, né, virar essa página, foi o que ela falou. E para virar essa página, precisa que a justiça seja feita, que esse cara aqui, ó, senta assim no banco dos réus e seja condenado. Agora ontem, a esposa viúva falando, né, da filhinha principalmente, que fica todo dia esperando o pai chegar em casa, olha, de cortar o coração, viu, gente? A nossa produção do Correio Manhã não conseguiu localizar a defesa de Josiel Alexandre. O espaço aqui continua e permanece aberto. O crime imputado ao Josiel é de homicídio duplamente qualificado, sem que a vítima tivesse chance nenhuma de defesa. Se condenado, esse cara pode pegar de 12 a 30 anos de prisão e que pegue aí, ó, a pena máxima, viu? É o meu desejo da família também.